Então vamos iniciar agora mais um Biocast, Logos Biocast. Então sente-se na sua cadeira confortavelmente, porque nós vamos embarcar você em rumo ao desconhecido. Então nada mais, nada menos, estamos aqui com Aidano Machado, professor Aidano Machado, da computação, e Renato Ambrosio, nosso amigo e grande cientista também, e que a gente vai ter aqui um bate-papo muito profícuo, muito interessante, e vocês vão saber o por detrás das câmeras, né? O que geralmente o que Renato, Aidano pensam a respeito não só da oftalmologia técnica dentro de uma sala de aula, mas esse pormenor, esse dia a dia, o que influencia as matérias, o dia a dia da vida deles. Renato com a filosofia, Aidano com a sua interdisciplinaridade individual, vamos dizer assim, dele mesmo. Então, é para você esse podcast. Então, aproveite, sigam as redes da Logos Bioscience, do Biocast, e aproveite esse momento que vai ser único. Aidano, muito obrigado pela presença. Renato Ambrosio, meu amigo e irmão, obrigado por estar aqui. Eu acho que o Biocast ele cumpre um papel de mostrar esse bate-papo, essa conversa que muitas das vezes a gente não tem tempo de expor no dia a dia, naquela aula que é mais técnica e mais científica, e também cumpre um papel de legado, porque daqui a uns 10 anos, 15 anos, a gente deixa isso aqui como uma memória das pessoas que pensaram diferente e que ousaram ser rebeldes, para as futuras gerações poderem também absorver um pouco do que está aqui também por trás das câmeras. Então, muito obrigado por terem vindo. Eu começo com o Renato Ambrosio. E aí, Renato, eu queria saber um pouco o que o estoicismo influenciou na sua vida pessoal e também na sua carreira. O que você tem a partilhar em relação a esse conhecimento, trazer a filosofia para a ciência? Talvez fazer um pouco de Da Vinci aqui, né? Obrigado, João. Um prazer estar aqui. Um prazer estar aqui com o Aidano. A gente tem aí uma amizade, uma relação já há tanto tempo, e eu acho que esse amadurecimento, todos os sentidos que a gente está passando, o estoicismo ajudou muito. Eu conhecia a palavra estoico e eu achava que o estoico era o casca grossa. Até meio que esse cara é estoico. Esse cara estoico, ele é um casca grossa, é o cara turrão, é o cara resistente. Isso até na arte marcial eu já tinha ouvido falar sobre isso. Mas estoicismo é uma das filosofias da época greco-romana, começou na Grécia, que se mantém até hoje. E eu aprendi o que era estoicismo no início da pandemia. Entender sobre as possibilidades a consciência que a gente tem do momento atual, da aceitação da nossa vida, que é o amor fati, a consciência do momento mori, que até hoje, na sua apresentação brilhante, você colocou, a única certeza que a gente tem na vida é que estamos aqui para evoluir, não é que a vida é finita, porque essa, na verdade, é até uma certeza que não é finita. Exato. Né? Eu me arriscaria a dizer isso. E aceitar que a gente só pode controlar o nosso pensamento. Então, o Marco Aurélio, que na Meditações, com esses 2 filmes do Gladiador, 1 e 2, colocou um pouco o estoicismo. Até achei o filme fantástico. Os 2 filmes são muito bons. O primeiro bem melhor que o segundo, mas ele poderia falar mais do estoicismo. E isso talvez não seja o que venda no cinema. Mas o estoicismo ele ajuda qualquer pessoa, em qualquer momento, a viver melhor. É quase que é o que o Epicteto, na verdade, ele não escreveu, ele passou para o Flávio Ariano, e o Ariano escreveu o Manual da Vida, que é o que a gente pode tirar dessas informações para viver melhor. Eu lembro que quando eu comecei na adolescência, início adulto jovem, você começa com os dilemas, eu ouvia falar, você não tem manual, você tem que aprender. A vida ela não vem com você, não nasce com um manual de como é que você vai ter controle das suas emoções, controle dos seus pensamentos. Eu acho que a gente precisa de entender a gente mesmo para a gente poder colaborar e servir. E com essa filosofia, você eventualmente pode evoluir, pode fazer um impacto positivo. E evoluir é você se tornar melhor. E a melhor forma de você se tornar melhor é contribuindo para
que tudo à sua volta, de alguma forma, possa ter um impacto positivo e fique melhor também. Então, o estoicismo... o legado é uma consequência, mas o estoicismo é uma filosofia que eu recomendo para qualquer um ler meditações. Devia ser leitura obrigatória na escola. Eu lembro que no colégio, eu estava na 6ª, 7ª, 8ª série, a gente estudou cultura clássica. Então, eu tive que ler Ilíada, Odisseia, Chanson de Roland, em francês, uma coisa que quase que insana para um jovem. Mas poderia ter sido meditações. Eu diria que talvez a sugestão que eu daria para um Ministério da Educação, por exemplo, é colocar a filosofia de forma mais formal, obrigatória na escola, porque isso me ajudou muito. E eu acho que ajudou muita gente. Na época da pandemia, a primeira coisa que me fascinou foi que o Marco Aurélio parecia que ele estava falando comigo, ele estava escrevendo ali da pandemia que ele viveu, ele morreu da pandemia da época dele. E essa consciência ajuda qualquer pessoa em qualquer momento. E isso transcende. Começou no ano, ele escreveu isso no ano 0. Agora a gente está 2000 e tantos anos depois, realmente ainda replicando o que eles falaram. Então, o estoicismo é uma coisa que eu recomendo muito. Não só o estoicismo, mas a filosofia moderna, porque existem vários exemplos de estoicos modernos, mais recentes, até vivos hoje, que aplicam na vida e deixam a gente inspirado para poder ficar melhor. E talvez isso a gente possa passar, porque na medicina tem pouca gente que coloca isso como, vamos dizer assim, parte do dia a dia. Ou quem coloca fica um pouco inibido. Então, eu mesmo demorei um pouco até para aceitar me abrir nesse tipo de situação da filosofia, o quanto que a filosofia me ajuda no dia a dia para poder, eventualmente, tratar meus pacientes melhor, viver em família melhor, viver com os colegas, com a comunidade melhor e ser uma pessoa melhor. Maravilha. Então, Aidan, pegando esse gancho, desde o iluminismo, né, quando teve que ter uma certa separação aí, de igreja, de ciência, né, Descartes, e isso foi necessário para que você desenvolvesse o método científico, o que a gente vive hoje no dia a dia. Mas a gente tem também uma ciência que era feita mais por questões de observação, né, da natureza, e essa medicina, com esse método científico, ela foi ficando um pouco de lado, né? Então, eu queria ouvir de você também, se a gente, então, está retomando um pouco do pêndulo, quer dizer, o pêndulo foi muito para a razão, e agora a gente está retomando um pouco, acrescentando a filosofia, e quando eu falo isso, época de Leonardo da Vinci, de outros que usavam tanto a filosofia de observação da natureza, de momento presente e de uma certa meditação, já parafraseando meditações, com também a ciência, entendeu? E parece que houve uma desconexão e agora, não sei se é um movimento paulatino da gente poder fazer a integração entre o humano, o filosófico e a razão pura e simples da ciência, como método científico. Como é que você enxerga isso dentro da inteligência artificial, dentro da aplicação da inteligência artificial, já que você vem de uma coisa tão técnica e às vezes árida, né? Também, né? Uma área técnica mais dura, né? Que a gente chama até, né, essa divisão das ciências, né? Essa ideia vem da ciência dura, né? Da hard science. É interessante isso. Eu adorei esse início, assim. É um prazer primeiro estar aqui. Muito obrigado, assim, estar com vocês aqui. Sempre é um prazer, realmente. É uma coisa já construída há vários anos, né? E, assim, adorei, assim, o início do podcast perguntando justamente, Renato, sobre filosofia, cara. Todo mundo vai perguntar coisa de refrativa, você já começa perguntando de filosofia. E é interessante como a filosofia ensina a gente a pensar, né? Assim, e aí, quando a gente vai evoluindo, você vai já até estudando outras linhas e você não necessariamente tem que concordar com tudo, né? É pensamento. Você vai ter várias linhas de filosofia que vão falar do amor, por exemplo, e cada um vai ter a sua noção de amor. Desde o mais físico, material, que você está falando da parte material, né? De olhar para a natureza, olhar para o mais visceral, até aquele amor mais de tudo, né? De Jesus, do platônico e do estoicismo também, fala da parte de amor também. Então, é interessante muito essa reflexão. E você citou
Descartes, né, justamente ele a história base do método científico, da divisão das coisas para estudar, e o mundo se compartimentalizou de uma maneira muito grande hoje, né? Assim, tá, a ponto de até falar na medicina, você tem o médico que cuida só da unha do dedo direito do pé. Então, assim, aquela coisa ultra, mega e super especializada. E é uma das coisas que a gente tem na essência, acho que desde o Brain, do início, de interdisciplinaridade. A IA, que é uma inteligência artificial, ela já começa de forma interdisciplinar. E desde sempre o que mais me encantou na área, que é criar soluções que não estava na caixinha da computação, basicamente. Tem até pesquisador que diz, uma vez que está resolvido, sai da IA e vira computação. Porque, assim, fazer a máquina falar, fazer a máquina andar, ou seja, se resolveu, deixou de ser inteligência artificial, deixou de ter desafio, e já vi pesquisadores dizendo isso. E porque, na essência, era aquilo que realmente não estava na linha de, por exemplo, de banco de dados, de engenharia de software, de redes de computadores, aquela coisa mais tradicional que já tem a parte técnica bem desenvolvida e aquela caixinha bem delimitada. Para resolver um problema que a gente coloca como de inteligência artificial, da máquina inteligente, começou nessa ideia. Aí você precisa de psicologia, você precisa de matemática, você precisa da parte realmente de pensar, dos filósofos, representar conhecimento. Aí você vai para os gregos lá, como é que você se representa conhecimento? De diversas formas, por exemplo, como a lógica. Aí você vai para Aristóteles, você vai para toda essa... Aí você quer representar isso de uma maneira mais humana, aí vem linguagem, aí tem a interseção da computação com a parte de linguística, construção toda de linguagem de computadores. Então, assim, ela é interdisciplinar por natureza. É a coisa que eu digo, a inteligência artificial ela é interdisciplinar por natureza. Apesar de a gente dividir as caixinhas para que meio que organizar, Descartes fez um pouco isso também, mas tudo é conhecimento. E você construir um conhecimento, você não vai, de uma maneira eficiente, nunca fazer sozinho. Assim, não existe a matemática, aquela coisa de número. Não, a matemática é para representar a linguagem de representação da natureza, que está na física, que está na ciência, que está no pensar, que está no conhecimento, que está assim. É tudo uma coisa única. E no que você falou da parte técnica científica, e tem também a observacional, e tem, se vai para quiser transcender também, você gosta muito sempre de pensar dessa forma, é integrado, não vem do nada, assim, não é aquela coisa, desconectei, agora vou conectar nessa outra. Não, é uma coisa única, assim, eu vejo muito dessa forma. Aidan, você tem essa experiência na oftalmologia diretamente, junto com o grupo de pesquisa, né, o nosso grupo Brain, já há mais de 15 anos. Hoje nós temos essa inundação de inteligência artificial com LLM, né, e toda essa parte de linguagem, LLM e outras, né? E aí se popularizou o termo até de inteligência artificial e também é utilizado de uma forma, como você falou agora na palestra de inovação, né? Às vezes o termo não é utilizado de forma adequada. Então, assim, se você puder resumir em uma frase o que é inteligência artificial, né? Principalmente dizendo o que não é inteligência artificial, eu queria partir dessa premissa e logo depois, a seguir, eu tenho outra pergunta bem importante e bem interessante para vocês na parte de inteligência artificial. Aidan, em uma frase. Em uma frase. Assim, é uma coisa que primeiro que eu começo assim, dizendo que é uma coisa difícil de definir, porque tem uma parte subjetiva nesse termo. Você tem inteligência artificial. Artificial todo mundo entende. A inteligência é uma coisa que cada um vai ter um entendimento diferente daquilo. E tem discussão dentro da área, vários pesquisadores, até dentro dos pesquisadores assim realmente da área, tem um trabalho, assim, tem várias maneiras de você entender. Eu vejo duas abordagens assim mais clássicas de se explicar. Um é você entender a história mesmo, como foi aparecendo, o que é que foi surgindo, como do que apareceu a primeira vez o termo, a evolução histórica, que é super interessante, mas não vou conseguir satisfazer a sua pergunta porque não vai dar para responder numa frase em pouco tempo. A segunda, que é a abordagem de um livro bem clássico, que chama Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, do Norven e do Russell. Um está no Google, o outro ainda continua na universidade, fazendo uma parte de pesquisa dentro da universidade só. Ele não deu uma definição, ele pegou as várias definições e colocou em 4 caixinhas, 4 quadrantes, fazendo um cruzamento de pensar e agir, e de forma racional e de forma humana. Então, você tem pensar de forma racional, agir de forma racional, pensar de forma humana e agir de forma humana, ou de forma racional. Isso muda completamente a maneira que você constrói
vamos dizer, as ferramentas dentro de uma visão de inteligência artificial, que é o que você falou, e tudo aí é ferramenta. Eu, para explicar rapidamente, assim, para os alunos estudam o meu conceito, eu digo assim, e cai em uma dessas caixinhas, é de elaborar dispositivos que tenham a capacidade humana aí você completa com o que quiser. Assim, por exemplo, na oftalmologia, a capacidade humana de enxergar, certo? Só que muitas vezes eu corto esse humano, para mim eu nem tiro esse. Eu falo ainda essa primeira vez essa frase para as pessoas entenderem, porque tem esse muito relacionamento de criar uma máquina humana, né? Reproduzir o humano em máquina. Eu tiro isso, porque isso para mim é uma amarra, assim, uma restrição grande na hora de construir soluções, porque, assim, isso, a não ser que seja realmente um requisito. Eu quero desenvolver aquela coisa como humano. Porque, por exemplo, se a gente pensar no exemplo sempre que eu dou assim, eu quero construir um dispositivo, né, uma máquina que vá voar como humano. Pronto, já é um absurdo a frase, né? Já não consegue voar como humano. Aí o cara, faz, ok, tudo bem. Poderia você pegar um animal que voa. Então, assim, construir um dispositivo, né, uma máquina que voe como uns pássaros, como as aves. Mas o exemplo de ser restrição desse problema, o transporte aéreo não é feito com máquina que bate asa. Né? Todos chegaram aqui meio de transporte aéreo, mas não foi o dispositivo batendo asa. Então, assim, eu tenho uma visão de construir a melhor solução usando todo o ferramental que tem disponível da máquina, na ideia de completar para você ter uma solução melhor, uma ferramenta melhor para resolver os problemas, como foi, por exemplo, para o transporte aéreo. Né? Não vem batendo asa aqui. Apesar que eu acho fantástico, aí você falou da parte observacional, de você observar a natureza para se inspirar, porque existe a solução muitas vezes na natureza, e a gente olhando para ela inspira, resolve parecido, ou pega aquilo como uma fonte de inspiração e você extrapola. Da Vinci, você falou de Da Vinci fez isso, fez dispositivo batendo asa, conseguiu fazer máquina, e os gênios vem o óbvio, que muitas vezes não está ali tão óbvio. Como a espiral no DNA para compactar dados, né? Se você pegar o DNA de todas as células humanas, você vai daqui para Netuno e volta só de um ser humano, né? Você desenrolar todo o DNA. Aí eu tenho uma pergunta para os dois. Aí eu queria ouvir o aspecto médico e o aspecto mais computacional, né? A gente está vendo um avanço aí frenético da IA, né? Agora, da inteligência artificial. E isso engloba multiagentes, prompts, essa questão toda de IA vertical, de entrar no seu computador e tentar organizar tudo, né? De uma forma que está existindo uma competição grande entre o Vale do Silício e China, e isso está permeando que a cada, sei lá, um mês você vem uma nova solução, seja do chat GPT, como também agora a DeepSeek e outras. Eu queria ouvir primeiro do Renato, dentro dessa mudança toda que a gente está vendo agora, especificamente, como você enxerga a oftalmologia, como é que você enxerga a medicina? Eu estou falando tanto para a área médica, de software de suporte, mas também para esse back administrativo, também para facilitar o nosso dia a dia. Como é que você vê também o papel do oftalmologista ao longo desses 10 anos? Lógico que é uma futurologia, mas dentro da sua perspectiva. E agora eu estou pedindo o estoico para falar um pouco sobre inteligência artificial, e não o cientista só Renato para falar sobre esses impactos. Quer dizer, filosoficamente, como é que fica a humanidade hoje já com uma certa ansiedade dessa mudança, como o Aidan falou, de repente o cara que estava usando óleo de baleia para poder acender as lamparinas, ele perdeu o emprego porque ele eletrificou, né? Então, mediante também a esse lado, vamos dizer assim, que está mexendo um pouco no subconsciente coletivo, não só a pergunta técnica da área de oftalmo. O subconsciente coletivo, eu acho que a gente se conecta. Então, logo no início da pandemia, o Aidan falou sobre a IA aplicada. E a gente falou algoritmo, IA2, eleva ao quadrado. E aí veio o estoicismo, a filosofia, comecei a estudar sobre isso. Eu falei, opa, eu vou pegar o IA ao quadrado do Aidan e vou elevar ao quadrado, porque a inteligência anciã aplicada para poder aplicar a inteligência artificial. Porque não adianta você aplicar a inteligência artificial se você não tiver um propósito. Você tem que ter uma solução, né? Você está buscando uma solução, mas antes de você ter uma solução, você tem que ter o quê? Um problema. E entender o problema é entender o porquê. E entender o porquê é você aplicar a inteligência anciã, que às vezes a gente fica muito ocupado em estar ocupado.
Você está super ocupado. Fazendo o quê? Estando ocupado. Mas o que você está fazendo? Eu estou ocupado. Estou cheio de coisa para fazer. Não vem falar comigo, não, que eu estou ocupado. Mas você tem que pensar qual é o seu propósito. E aplicar esse tipo de raciocínio, você começa a colocar no dia a dia propósito, meta, necessidade de solução, e a coisa começa a aplicar. Então, com esse mindset, a medicina, a oftalmologia, e ajudar o paciente da melhor forma possível, que é sempre o nosso objetivo, a gente começa a entender os problemas que a gente tem que superar e as ferramentas que a gente pode usar. E aí começa a ter a aplicação da IA com grande poder e relevância para ajudar a gente. Então, a ideia do aplicar a filosofia é aplicar a filosofia para entender como a gente vai usar a IA. E primeiro começa com porquê. E aí você vai para a filosofia, você começa a seguir o caminho do follow the rabbit hole, né? Que você começa a ver o Nietzsche. Se você tem um bom porquê, fica tranquilo que o como vai aparecer. Mas você tem que ter um bom porquê. Aí você vai ler os estoicos modernos, tipo Simon Sinek, Start with the Why. Começa pelo porquê. Aí vem o Holiday. Aí você vai conectar um pouquinho com pessoas que realmente inspiraram a gente. O paradoxo de Stockdale, que é você ter esperança, mas uma esperança consciente, não aquela esperança, vamos dizer assim, inocente, que você fica com uma esperança que se você não conseguir aquilo desaba e realmente você entra numa depressão. E isso também o Viktor Frankl, com toda a história de, vamos dizer assim, aceitar o que você não pode aceitar, e aceitar não só como, eu tenho que aceitar. Não, mas aceitar com um agradecimento, por mais que as coisas possam ser ruins por questões óbvias. O Viktor Frankl foi o Man's Search for Meaning, em busca do sentido da vida. Ele perdeu a família no Holocausto e ele conseguiu transmutar essa situação que não tem palavras para descrever a dor e o sofrimento, com o sentido de realmente fazer uma filosofia, uma logosofia que realmente impacta. Quando eu aprendi sobre ele, isso me ajudou e ajuda centenas de milhares, bilhares de pessoas. E é esse tipo de situação que a gente tem que abrir a nossa mente para poder entender o problema, para poder aplicar a solução, e realmente a evolução vai vir aí. E é por isso que essa conexão, que a gente vai entendendo o problema. O Aidan não gosta de falar toda hora. Eu quero só falar com o especialista, então eu vou entender o especialista. Eu falo com ele, entendo ele, agora eu vou pegar os dados e vou usar a minha matemática, a minha IA, e começar a aplicar aqui as ferramentas que eu tenho. E certamente a gente está começando a arranhar uma superfície de potencial, porque a IA, ela se como você falou bem, a velocidade de conhecimento está aumentando de forma assustadora. E a gente que é pai, a gente pensa nos filhos, né? Que tipo de emprego que eles vão ter? Que tipo de formação vai preparar eles melhor para esse mundo onde a IA vai acontecer? E que tipo de situação da sociedade vai ter, uma vez que a gente nem sabe o que vai acontecer, o impacto no trabalho. Tem tanta especulação, mas eu acho que isso tem que ser sentado de forma bastante madura para poder, eventualmente, ser decidido nas lideranças globais. E o mundo passa por uma fase, vamos dizer assim, a gente fica preocupado com guerra, fica preocupado com tanta coisa, mas pelo menos a falta de água e a falta de alimento, a gente vê que a IA e toda essa tecnologia por trás, paralela a isso, não vai ser esse o tanto problema. Você comentou, inclusive, em relação a essa progressão em PG, né, do conhecimento humano, né, como um todo, e a gente estava reportando agora numa das sessões que entre 1800 para 1900 você tinha aí 100 anos que dobrava o conhecimento. Depois da Segunda Guerra você já passou para 25 anos, né? E agora você tem uma vez por ano, você dobra o conhecimento. Com a computação quântica, e aí você pode falar um pouco até a respeito, estima-se que quando o computador tiver mesmo ativado, e a gente não está falando mais de código binário, né? A gente está falando de múltiplas possibilidades em qubits, que é totalmente diferente. Inclusive, depois você me explica isso, que eu pirei. Tem possibilidade também de você fazer tipo uma sincronicidade desse qubit
daqui para o Japão e ele está interligado sem ser na rede, mas isso eu não tenho a menor noção se isso é verdade ou não, isso pode acontecer, mas imagine que com a computação quântica e com a IA e com os novos chips, você pode chegar a cada 12 horas você ter um conhecimento da humanidade dobrado. E aí entrou naquele famoso conceito onde você começa a ter uma autogestão da própria IA, e aí já não fica muito mais dependendo do humano, né? Que é a singularidade, né? Quando você encontra a singularidade. Então, eu quis aumentar assim, o seu sarrafo, Subiu, né? Subir o sarrafo para fazer a sua pergunta, que é essa. Na prática, como é que você imagina que a IA vai ficar nesse nível de evolução que a gente está vendo aqui, principalmente com a quantidade de conhecimento que vai ter e ela tendo acesso a esse conhecimento e podendo criar auto-prompts, vamos colocar assim. Né? Aí já muda totalmente, não é o ser humano programando, é a máquina se autoprogramando. Bom, vamos lá na pergunta, até conectando com a outra que você falou, que eu ia explicar o que é IA e o que não é IA. O Renato até tocou num ponto aí que é fantástico. Assim, a gente está falando muito de inteligência artificial, mas ele falou da inteligência anciã, ele levou ao quadrado. Depois ele sai levando ainda um monte aí, até a 7ª potência, 10ª, cada dia vai trazendo conceitos e elevando cada vez mais isso daí, mas uma coisa que é fundamental das coisas que eu digo que não é, que você falou de AI que não é, que a IA não é mágica, não é místico, não é uma coisa assim, não é apertar um botão e vai fazer tudo sozinho, não. O ser humano, como ele falou aí, é fundamental dentro de todo o processo. É uma ferramenta criada por humanos. Então, assim, apesar de parecer mágico, aquela história da tecnologia, né? Tem as leis de Clark lá, e uma delas diz que aquela tecnologia é tão avançada que, para a pessoa que não conhece, parece magia, né? Então, é essa a ideia. Então, à medida que você vai conhecendo, esse é o convite que eu sempre faço nas apresentações, é de você conhecer mais, e os médicos têm que entrar nisso assim, de cabeça a fundo, porque o ponto que ele tocou como inteligência anciã, que é a inteligência humana, é fundamental para que desenvolva soluções úteis, então, soluções boas. E as coisas não saem como geração espontânea, não. Assim, né? Aperta, pum, aí saiu ali senão já tinha se resolvido todos os problemas, cura do câncer não existia mais, as coisas, ou seja, estava tudo aí. Então, é uma ferramenta que é poderosa, mas é uma ferramenta que depende do humano para que aconteça da maneira certa. Então, assim, é um processo de desenvolvimento, é uma ferramenta de desenvolvimento, é programação do mesmo jeito, é rodada em cima de uma máquina que continua fazendo as mesmas operações básicas, e que se você pegar num computador, olhar de uma maneira assim realmente crua, só tem soma, e o resto é feito a partir de soma. Então você muda um sinal de um bit e você soma e ele vai dar um número negativo. Se você quiser multiplicar, você soma várias vezes, dividir, no final são contas super básicas, e você constrói os algoritmos em cima e no final vai rodar em cima daquela arquitetura. E o que você fez na sua pergunta agora foi mudar a arquitetura. Você mudou esse negócio de quântica e a computação quântica. Na graduação achei interessantíssimo. Pô, mágico, vai funcionar, a gente vai aumentar muito o processamento, e realmente é o outro salto que tem que dar, porque todo o avanço que a gente conseguiu até agora foi de miniaturização, e as contas é como se colocasse calculadoras assim em paralelo, em série e tal, dentro de um chip só, e cada vez o que a gente ganhou de capacidade de processamento foi aquilo estar tão próximo que você ganha tempo na hora de um elétron ir de uma região para outra ali, e você acelera encurtando distâncias. A gente já está chegando próximo aí e aquela especulação que se fazia de que a cada ano dobrava o processamento e ia dobrando, a exponencial parou num determinado momento, deixou de ser exponencial e começou a ser uma coisa mais linear. E quando eu olhei a computação quântica, eu achei mudava toda a programação, como você disse, realmente a programação era completamente diferente, e eu vi a situação era muito estável. Eu digo, esse negócio vai demorar um tempão, não vou estudar isso não, que eu me formo, faço as coisas, e até hoje não está funcionando realmente. Eu acho que minha escolha foi boa de não ter começado a estudar, né? Mas quando vier, realmente vai aumentar a capacidade de processamento de forma absurda. Agora, dizer o que vai acontecer com isso, se vai essa singularidade que eles tanto se fala e tudo mais, e que o conhecimento vai aparecer de forma espontânea, aí eu já tenho as minhas dúvidas, assim, sabe? Essas ferramentas como tem hoje de chat, GPT e tal, assim,
foram evoluções que acontecem, a gente tem essas soluções desde 1950, já tem essa. Começou o computador, já começava a ter esses processamento de linguagem. Só que evoluiu, e principalmente com a capacidade de processamento. Eu acho que tudo que você souber usar. Há pouco tempo, uma coisa, você tem que fazer um Pix, né? Aí tem que botar um CNPJ lá. Aí o colega, amigo, te manda uma foto do CNPJ dele, que você consegue ler. Eu aprendi que se eu pegar aquela foto e botar no chat GPT, vai transcreva apenas o Pix para eu copiar e colar. Tá lá o negócio, é copiar e colar. Você fez o Pix tranquilo. Não tem que ficar olhando, vai para lá, depois você verifica se está certo, né? Tem que verificar. Você tem que sempre. Esse é o ponto. Exatamente. Tem que verificar. A IA é para ajudar a gente. Agora, se você quiser essa ajuda e contar demais que ele está ajudando e você não precisa fazer nada, é aí que você escorrega. Mas a gente falou sobre a questão do conhecimento que aumenta muito, mas não é só o conhecimento que aumenta muito. Você não tem condição de saber tudo o que se sabe. Mas o problema não é o conhecimento que aumenta só. É a quantidade de informação que a gente está exposto. Tem um conceito que o imperador de Roma tinha capacidade de absorver tantas informações durante a vida. Isso a gente consegue absorver durante o dia, a quantidade de input de informação. Isso por causa da internet, da televisão e tudo mais. E a quantidade de opção que você tem. Hoje você tem a opção de N redes sociais no celular, você liga a sua televisão, você tem tantos streaming, cada um deles com infinitas possibilidades de série, filme, documentário. Então, a quantidade de opção que você tem e a sua atenção fica tão diversa. E uma coisa que você falou na sua palestra hoje que é muito importante, é pensar no agora. Então, realmente, o futuro é importante. Várias pessoas replicaram isso, que o Abraham Lincoln falou, o melhor jeito de você prever o futuro é criar ele. O Peter Drucker reformulou isso na filosofia de empreendedorismo, mas a gente não fica preso na ansiedade do passado, o medo da gente de sofrimento, é a ansiedade do futuro e os arrependimentos e rancores do passado, mas a gente tem que viver o presente. Então, hoje, o presente é trabalhar com a IA da melhor forma possível. Então, tem que ter inteligência para usar a inteligência artificial. E aí tem uma das IAs, que até foi uma vez, vocês me deram um link daquele negócio do Go, do filme, do jogo Go. Sim. Eu nem sei como é que joga o Go. Tentei aprender, eu não fiquei assim muito fã, porque enfim, mas o Go tem uma hora lá que na jogada do Go, a inteligência artificial fez uma mudança de um padrão. Ninguém entendeu. E agora a IA errou. E, no caso, essa mudança determinou que ele ganhasse o jogo. E aí, por que o Go fez isso? Aí começou o conceito de intuição artificial. E aí você tem a inteligência anciã, a inteligência artificial. Aí vem a intuição artificial. Aí vem a coisa mais básica da gente, é a nossa intuição anciã. E essa intuição anciã é o que conecta a gente no subconsciente. E isso realmente é humano. Eu acredito que seja a grande chave da razão e do valor do humano é essa capacidade que é divina. Isso é o nosso sexto sentido, como é que a gente vai chamar? A voz interior, né? A voz do silêncio. Vários nomes para isso, né? Centelha da vida, não sei o que, tem vários. Então, assim, queria agradecer a Renato, a Aidano, por essa oportunidade ímpar, né, da gente discutir um pouco de tecnologia de ponta, computação quântica, ao estoicismo lá de Marco Aurélio. Então, a gente percorreu aí mais de 2000 anos, e eu queria dizer que foi um dos momentos mais prazerosos da minha vida, viver esse momento presente, né, como a gente está falando aqui, o presente de viver o momento presente. Então, muito obrigado a vocês pela participação, e também pela amizade, pelos 15 anos que nós estamos percorrendo aí, tentando responder dúvidas e gerando mais dúvidas, né? É assim que a gente faz, assim que evolui. Exatamente, obrigado. E para vocês que gostaram do conteúdo, acompanhem na rede social da Logos Bioscience, Logos Biocast, e divulguem, tá bom? Um abraço e até mais.